Olá, alunos da disciplina de Inteligência Artificial. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar o algoritmo de Hill Climb, né, que em português fica subida da encosta. Então, o roteiro da nossa aula de hoje é: primeiro eu faço a introdução sobre o tema, apresento os algoritmos de busca local, em seguida a gente vê o algoritmo de Hill Climb, né, apresento para vocês um exemplo, a gente faz em seguida uma análise e por fim a gente vê algumas variações desse algoritmo. Nas aulas anteriores a gente estudou os algoritmos de busca em profundidade, busca em largura e o A-estrela. Todos eles têm uma coisa em comum, né? Eles têm um objetivo e a solução deles é uma sequência de ações até chegar nesse objetivo. Então eles têm que salvar todo o percurso até chegar numa solução, né? Então eles têm que registrar qual caminho que foi explorado e qual caminho que não foi explorado. Na aula de hoje a gente vai estudar um tipo diferente de algoritmo, de problema, né? Nesse tipo de problema a gente não precisa se preocupar com o percurso, a gente só precisa se preocupar com a solução final, tá? Como exemplo desse tipo de problema, a gente tem o problema das 8 rainhas, que já foi comentado nas aulas anteriores, mas a gente também tem uma série de problemas práticos, como o projeto de circuitos integrados, o escalonamento de horário, problemas de roteamento, otimização de redes, tá? Todos esses são exemplos práticos. Todos eles são problemas de otimização. Vamos ver agora um pouco sobre os algoritmos de busca local. Os algoritmos de busca local, eles vão utilizar apenas o estado atual para tomar uma decisão, tá? Então eles vão se mover apenas para os estados vizinhos do estado atual, sem se preocupar com as ações tomadas anteriormente, tá? Então eles não precisam salvar o percurso até a solução final. Para esse tipo de problema, é importante a gente entender a topologia de espaço de estados dos problemas de otimização. Tá? A gente vai ter um espaço de busca, né? Esse espaço de busca contém todos os estados possíveis, né? E a gente vai ter uma função objetivo. Essa função objetivo vai depender de como o nosso problema está modelado e do que a gente quer otimizar, né? De qual a solução que a gente quer atingir. Mas a gente pode ver isso aqui como um gráfico. Do seguinte, no eixo X a gente tem todos os estados possíveis, tá? E no eixo Y a gente tem a função objetivo, tá? Que pode ser representada por um valor. E a gente quer, num problema de otimização, né, maximizar essa função objetivo, o valor dessa função objetivo. Ou seja, a gente quer atingir um máximo global, tá? Mas a gente vai ver que eventualmente pode ser que a gente caia aqui nesses máximos locais, tá? E que acabe atrapalhando um pouco o nossa solução. Então, a partir de um estado inicial, a gente vai movimentando aqui, né? De acordo com as variáveis, a gente vai se movimentando aqui e atingindo um melhor valor na nossa função objetivo. Então, olha só, a gente pode ter, nesse tipo de problema, os ótimos locais, né? Um ótimo local, o que é? É a melhor solução entre os estados vizinhos, tá? E um ótimo global é o que a gente deseja atingir, ou seja, é a melhor solução entre todos os estados possíveis, tá? Aqui, nesse outro gráfico, a gente pode ver um máximo local e um máximo global. Num problema de maximização, a gente quer atingir o máximo, mas num problema de minimização, a gente vai querer atingir os mínimos, tá? Muda um pouco a perspectiva. Aí a gente pode também, conforme vai aumentando o número de variáveis, ali a gente tinha uma variável que definia os nossos estados. Mas a gente pode ter mais de uma variável, né? Aqui a gente tem duas variáveis, no eixo X e no eixo Y, né? E no eixo Z aqui a gente vai ter o valor da nossa função objetivo, né? Então a gente vai querer maximizar essa função objetivo ou minimizar, se for um problema de minimização, tá? Mas quanto mais variáveis a gente tiver, maior vai ser esse espaço de busca, né? Aqui a gente só consegue representar até 3 dimensões, mas quanto mais variáveis, mais difícil fica.
Vamos ver agora sobre o algoritmo Hill Climb, tá? Que é o algoritmo subida de encosta, que ele é conhecido também como busca gulosa local, tá? Porque ele vai sempre escolher o vizinho com maior valor, por isso que ele é guloso, ele está sempre atrás do melhor valor, tá? E como a gente quer sempre maximizar a função objetivo, ele vai estar sempre tentando subir, né, a encosta acima. E o algoritmo ele vai terminar quando ele atingir um pico, tá? Em que nenhum vizinho tem um valor mais alto. Mas aí qual que é o problema? Pode ser que esse pico seja um máximo local. É preciso a gente definir uma função objetivo, né? Quando a gente quer maximizar, a gente chama de função objetivo. Quando a gente quer minimizar, a gente chama de função custo, tá? Mas é a mesma coisa. O objetivo é encontrar o melhor estado de acordo com a função objetivo, tá? Então, algoritmos ambiciosos, né, gulosos, eles geralmente vão funcionar bem, tá? Eles vão progredir rapidamente a um ótimo global. Mas, como eu falei para vocês, pode ser que ele fique parado, né, quando ele atingir um máximo local, uma cordilheira que a gente chama, ou um platô, tá? Onde está todo mundo tem a mesma função objetivo. Então, nesse caso, tem algumas soluções que a gente pode utilizar para tentar resolver esse tipo de problema, tá? A mais simples delas é tentar permitir que nosso algoritmo realize movimentos laterais, né, que não necessariamente vão aumentar o valor da função objetivo, né? Eles vão manter ali o valor da função objetivo, mas é importante que eles possam se movimentar por um número finito de passos para tentar mais para frente atingir o máximo global, tá? Aqui a gente tem um fluxograma de como que funciona esse algoritmo. Então olha só, a partir do início, o que acontece? A gente vai definir um estado inicial, tá? Pode ser de forma aleatória, não tem problema. A partir desse estado inicial, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor da função objetivo, tá? Vai calcular o valor que eu estou chamando aqui de H de S. S é o estado inicial, então a gente calcula o valor da função objetivo nesse estado, certo? Em seguida, o que a gente faz? Verifico todos os vizinhos do estado atual S. Se existir um vizinho, né, cujo valor da função objetivo é maior que o valor da função objetivo do estado atual, o que eu faço? Eu atualizo esse estado, tá? Então, se existir um vizinho, o que vai acontecer? A gente vai vir para cá, a gente vai definir esse vizinho como novo estado, tá? E em seguida, o que eu faço? Repito o processo. Calculo o valor da função objetivo desse novo estado e verifico os vizinhos dele, né? Se existir um vizinho melhor, eu vou para esse vizinho, né? Movimento para esse vizinho e fica repetindo esse processo. Quando não tiver nenhum vizinho com estado melhor, o que ele faz? Ele vai retornar o estado S como o estado objetivo e finaliza por aqui, tá? Essa é a ideia, esse fluxograma eu fiz aqui para tentar ajudar vocês. E aqui a gente tem o pseudocódigo do algoritmo, tá? Que eu tentei adaptar aqui do pseudocódigo do livro para tentar deixar mais fácil para vocês entenderem. Então olha só, nosso primeiro passo é definir um estado inicial, tá? E dentro desse laço de repetição aqui, repita, o que a gente vai fazer? Vai verificar os vizinhos, né, do estado S. Aí eu verifico se existe um vizinho que tenha o valor da função custo maior que o valor da função custo do estado atual. Se existir, o que eu faço? Eu atualizo, né? O estado atual passa a ser o estado vizinho, tá? E eu fico nesse ciclo aqui, até que não exista nenhum vizinho cuja função objetivo, né, seja maior que a função objetivo do estado atual. Aí ele para e retorna o estado, tá? Muito simples, sem complicação. Vamos ver agora um exemplo de um tipo de problema que a gente pode resolver utilizando esse algoritmo. O problema das N rainhas, né, um problema clássico, é um exemplo. Então vamos ver aqui, né? Relembrando, o problema das N rainhas, ele consiste em, a gente tem
N rainhas num tabuleiro N por N. Né? Normalmente o tabuleiro tem 8 colunas e 8 linhas. Né? Então, nesse caso, a gente teria 8 rainhas que a gente tem que posicionar elas nesse tabuleiro, de forma que nenhuma rainha esteja atacando a outra. Né? Ou seja, nenhum par de rainhas deve ficar na mesma linha, coluna ou diagonal, né? Que são os movimentos possíveis da rainha no xadrez. Então, os estados vizinhos, né, os estados que a gente pode avançar, são os estados a partir do movimento de uma única rainha. Tá? Então, quando eu quero fazer uma mudança de estado, eu vou movimentar uma rainha. Tá? Essas são as regras. E o nosso objetivo aqui é que a gente quer mover as rainhas para reduzir o número de conflitos, né? Ou seja, o número de ataques que as rainhas estão fazendo, né? Uma na outra. Então vamos dar uma olhada aqui, olha só. Como que a gente define uma função custo para esse problema? Né? Função custo ou função objetivo, né? Mas aqui a gente vai definir uma função custo, que a gente vai querer minimizar esse problema. Então a função custo, ela pode ser o número de rainhas que estão em conflito, ou seja, o número de rainhas que estão uma atacando a outra. Então nesse caso a gente vai querer reduzir o número de rainhas para 0. A gente não quer nenhuma sendo atacada. Né? Então olha só, um exemplo. Nesse tabuleiro a gente tem N igual a 4. Né? 4 linhas, 4 colunas. E, consequentemente, a gente tem 4 rainhas. Aqui, nesse caso, a gente tem as 4 rainhas e todas elas estão sendo atacadas. Né? Então a gente tem aqui a nossa função custo igual a 5, porque essa está atacando essa está atacando essa é só contar o número de arestas. Tá? Já nesse estado, o que acontece? Essa rainha aqui foi movimentada para essa posição. Né? Então houve uma mudança aqui para o estado vizinho. E o que aconteceu? Nesse estado vizinho, a gente só tem duas rainhas sendo atacadas aqui. Essa atacando essa e essa atacando essa. Então a função custo aqui é igual a 2. Qual que foi agora o movimento? A gente pegou essa rainha e mudou ela para cá. Não é? Aí o que aconteceu? O custo ficou igual a 0. Ou seja, não tem nenhuma rainha sendo atacada nesse estado. Tá? Agora vamos entender a formulação desse problema. Tá? Uma heurística, né, um jeito mais fácil da gente resolver esse problema é o seguinte. Né, a gente posiciona as rainhas, cada uma numa coluna. A gente pode definir essa regra para definir o nosso estado inicial. Uma rainha por coluna. Tá? Então define uma rainha por coluna. Dentro da coluna elas podem ficar de forma aleatória. E na hora de movimentar as rainhas, né, para tornar o problema mais simples, a gente pode movimentar elas só na mesma coluna. Então essa rainha aqui ela só vai poder mudar para uma dessas posições aqui, desde que seja na mesma coluna. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Para simplificar o problema. Tá? Mesma coisa aqui. Essa aqui ela só vai poder movimentar para essa mesma coluna. Então ela tem que escolher uma dessas posições. Ou seja, como nesse tabuleiro aqui a gente tem um tabuleiro 8x8, e a nossa rainha aqui ela já está ocupando uma posição, então ela tem 7 posições disponíveis, que a gente pode posicionar elas. Né? Cada rainha tem 7 posições disponíveis. Então, se a gente tem 8 rainhas, então a gente pode ter 56 estados possíveis, né, em um movimento. A gente tem 56 opções na hora de escolher um próximo estado. Tá? Analisando esse estado atual, olha só o que acontece. Esse estado atual ele tem a função custo igual a 17. Tá? Mas por que 17? Já vou mostrar para vocês. Aqui, nesse tabuleiro, esses valores que estão aqui, eles já representam o valor da função custo quando eu movimentar a rainha que está nessa coluna. Tá? Então, a rainha que está nessa coluna aqui, se eu movimentar ela para cá, a gente vai ter função custo igual a 14. Né? Essa aqui, se eu movimentar ela para essa posição, a gente vai ter uma função custo igual
a 12. E o que acontece? A gente quer minimizar o valor da nossa função custo. Então, eu posso escolher qualquer uma dessas opções, né? Mas eu não vou escolher de forma aleatória. Eu vou escolher o valor, o menor valor da função custo, porque a gente quer minimizar ele. Tá? Então, nesse caso, o que a gente teria que fazer? A gente teria que escolher um desses menores valores aqui da função custo, que é 12. Então, eu poderia mudar essa rainha para uma dessas posições, tá? Ou essa aqui para essa posição, ou essa posição, tá? Essa aqui para uma dessas posições, qualquer uma dessas posições, que tem valor 12. Por que 12? Porque é o menor valor da nossa função custo, dentre os estados vizinhos, né? Os estados possíveis. Agora, como que o estado atual aqui possui igual a função custo igual a 17, tá? Aí foi igual, para calcular é só a gente fazer uma aresta aqui ligando qual rainha está atacando quem, né? Então, se a gente contar aqui o número de arestas, vocês podem conferir, vocês vão ver que vai dar 17, ou seja, a gente tem 17 rainhas sendo atacadas nesse estado, tá? Vamos entender agora o caso de um mínimo local. Tá? O nosso mínimo global nesse problema é quando a gente tiver H igual a 0, porque aí significa que a gente não tem nenhuma rainha sendo atacada. Nesse caso aqui, a gente tem um mínimo local. Tá? Por quê? Eu tenho essas duas rainhas aqui sendo atacadas. Tá? Então, meu H é igual a 1. Mas, qualquer movimento que eu fizer, tá? Vocês podem verificar, qualquer movimento que eu fizer, a gente vai ter um número maior de rainhas sendo atacadas. Tá? Então a solução, né, que eu poderia tentar fazer é movimentar essa rainha para alguma dessas posições ou essa rainha para alguma dessas. E qualquer mudança que eu fizer dentre esses estados possíveis, qualquer mudança que eu fizer vai levar a um resultado pior. Então aqui a gente está numa situação que é um mínimo local. Tá? O nosso algoritmo do Hill-Climb ele ia parar aqui, porque todas as soluções vizinhas, os estados vizinhos possíveis, todos são piores. Tá? Vamos fazer agora uma análise desse algoritmo. Nesse caso do problema das 8 rainhas, né, foi feito aí um estudo, tá, de forma aleatória, iniciando o problema com vários valores iniciais aleatórios. Né, e fizeram vários testes utilizando essa heurística que eu acabei de explicar para vocês. Utilizando o Hill-Climb. Né? E o que acontece? Eles chegaram à conclusão que com 8 rainhas, 86% do tempo, o problema, né, a solução caía no mínimo local e ficava paralisado lá. Não chegava na solução global, né, no mínimo global, que é 0. Então... E além disso, o que acontecia? Ele só conseguiu atingir o mínimo global em 14% desses testes aleatórios que eles fizeram. Né? O teste aleatório que eu digo é quando a gente inicia um estado aleatório e aplica esse algoritmo, né? O Hill-Climb. Então 14% só das instâncias que atingiram o mínimo global. Tá? E o que acontece? Em média, ele funciona muito rápido. Em 4 passos, ele já atinge o sucesso. E 3 passos, normalmente em média, né, ele já fica paralisado em algum mínimo local. Tá? E o que acontece? Considerando um espaço de busca, né, com 8 elevado a 8 estados possíveis, a gente teria aí aproximadamente 17 milhões de estados. Né, e o resultado possível ele é satisfatório. Essa foi a conclusão que foi feita nesse estudo, né, desse problema das 8 rainhas, utilizando essas instâncias, né, aleatórias. E o que acontece? Eles propuseram uma mudança, né, porque 14% só de solução é muito pouco. Né? E qual que foi a solução que eles fizeram? Né? Permitir movimento lateral, tá, por um limite, né, de movimentos laterais que pudessem ser feitos. Ou seja, movimentos laterais é quando a gente vai movimentar uma rainha
e não necessariamente vai ter uma diminuição na função custo. Às vezes vai ficar no mesmo valor. Tá? Então, aumentando um limite aqui de movimentos laterais, sem ocorrer a diminuição da função custo, colocando em um limite de 100 movimentos laterais para o problema de 8 rainhas, o que aconteceu? Já teve um aumento aqui considerável. Olha só, de 14% dos casos de sucesso, subiu para 94%, aumentando esse limite aqui. Tá? Mas, em compensação, também houve um aumento do custo. Né? Por quê? Né? Nos problemas em que ele encontrou a solução, foram necessários 22 passos. Antes, eram 4 passos. Né? E, no caso de uma falha, o que aconteceu? Foram necessários 64 passos, né, para verificar que houve a ocorrência de uma falha. Ou seja, caiu no mínimo local. Tá? Quais são as vantagens e desvantagens do algoritmo de Hill Climb? Tá? Vantagem é que usa pouca memória, né? Não precisa armazenar os estados anteriores. E eles podem encontrar soluções razoáveis, né? Mesmo tendo um espaço de estados aí grande. Tá? E outra vantagem é que é de fácil implementação. Você pode testar ele de forma rápida, né? Implementar ali, adaptar ele para qualquer problema. Desvantagem é que quando você tem, né, um N ali muito grande, ele não é eficiente. Tá? E o que acontece? O foco dele é em obter a solução imediata, né? Porque é um algoritmo guloso. E a principal desvantagem é que ele pode não encontrar uma solução, pode ficar preso, pode não encontrar a melhor solução, né? Ele pode ficar preso num estado, no máximo local, na cordilheira, né? Ou mesmo num platô. Vamos ver agora algumas variações do algoritmo de Hill Climb. Tá? A primeira variação é a chamada de subida da encosta mais íngreme, Steepest Ascent Hill Climb. Tá? O que seria isso? Seria o seguinte, a partir do estado atual, a gente vai selecionar os vizinhos, né? E vai selecionar aquele que tiver o melhor valor da função objetivo. Ou seja, a gente vai ter um custo extra nessa versão, porque a gente vai ter que pegar todos os vizinhos, ordenar eles em função do valor da função objetivo, né? E selecionar o melhor. Essa que é a ideia. Por isso que é o mais íngreme. A gente vai seguir o caminho, né, que tem o maior valor da função objetivo. Segunda versão é chamada subida da encosta estocástica, né, em inglês Stochastic Hill Climb. Esse aqui é o seguinte, você vai selecionar os vizinhos que têm, todos os vizinhos que têm o valor da função custo maior que o valor atual. Tá? Pega todos eles que têm o valor maior. E, dentre esses, escolhe de forma aleatória. Só isso. Tá? Ele vai convergir mais lentamente em relação à versão clássica. Tá? E qual que é a versão clássica? A versão clássica é essa aqui. A subida da encosta pela primeira escolha. First Choice Hill Climb. Que é o seguinte, você vai pegar os vizinhos, né? E o primeiro que tiver o valor da função objetivo melhor, você vai selecionar ele. Tá? Então ele é útil quando você tem um número de vizinhos grande, né? Porque o custo de ordenar eles é alto. Né? Então o custo é alto. Quando você tem muitos vizinhos, né? Vai ficar difícil você ter que ordenar todos eles. Então você pega simplesmente o primeiro. Tá? Próxima versão é a subida da encosta com reinício aleatório, Random Restart Hill Climb. Esse aqui é o seguinte, você vai executar várias instâncias, tá, desse problema, desse algoritmo para o mesmo problema. E o que você vai fazer? Cada instância vai ter uma inicialização diferente. E o que vai acontecer? Você executa essa instância, né? Ela caiu no mínimo local, você reinicia o processo e define um estado inicial aleatório diferente e executa novamente. E assim vai, até chegar no
o resultado desejado, né, o melhor resultado, ou até atingir um limite aí do número de reinícios, tá? Agora vamos entender, analisando o problema das 8 rainhas, né, como que seria a tomada de decisão. No subida da encosta mais íngreme, ele ia escolher, como eu falei para vocês, a melhor solução, né? Aí a melhor solução para o próximo estado é o menor valor da função custo, que são esses aqui com valor 12. Tá? Todos eles que têm valor 12 seria uma possível solução. A subida da encosta pela primeira escolha, o que ia acontecer? A gente tem aqui o valor do custo, né, do estado atual, 17. Então ele ia escolher qualquer um, ou seja, o primeiro, na verdade, né, dependendo de como seu algoritmo seu programa foi feito, ele ia escolher o primeiro que tem valor menor que 17. Então poderia ser esse 13, poderia ser o 14, tá? Não importa. A subida da encosta com um reinício aleatório, ele é, como eu falei para vocês, executar várias vezes, né, esse algoritmo com valor inicial aleatório, tá? Então nós finalizamos por aqui. Esse algoritmo é bem simples, tem várias implementações dele para esse problema específico do problema das N rainhas, que vocês podem olhar no GitHub, tá? Em Python, né? Como referência a gente tem o nosso livro base, né? A seção 4.1.1. A gente tem também as aulas do professor Jefferson Moraes, que eu recomendo que vocês assistam. E tem um vídeo também muito interessante aqui da Edureka, que dá uma visão diferente, tá? Os links estão aqui, é só clicar. E então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.